Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu queria trazer um shorts, né, que é uma cena da série Afterlife, tá? Que retrata uma coisa que, assim, se a gente extrapolar para a vida real, dá pra gente conseguir analisar certos comportamentos que se encaixam no contexto político de hoje em dia, tá? Eu vou colocar aqui a cena rapidão, é um pequeno shorts do YouTube, tá? Vou tocar a cena e vamos discutir, tá bom? Uma ajuda para crianças sem lar? Não, desculpa. Não se importa com crianças pobres? No momento, não. Eu tenho problemas maiores. Existe um problema maior do que uma criança pobre e desesperada? Desculpe. Eu pensei ter dito que eu estava ocupado o suficiente. Pra que esse joguinho? E não vem com essa merda de altruísmo. Você nem é voluntário. Todos sabem que ganham dinheiro. Você nem liga pra caridade ou pras crianças pobres. Quer dinheiro. Eu não vou pagar o seu salário, seu pentelho de merda. Aí. Aqui. Ah, que bom. Ah, Eu? obrigada. Bom, pessoal, o que eu acho bastante interessante dessa cena é que no início dela, ó, eu vou deixar ela aqui para precisar ser carregada de novo, mas assim, o que aconteceu? Um rapaz, ele tava ali, né, pediu uma ajuda pra criança sem teto, né, e o cara falou que não podia. O que acontece muitas vezes, né? Geralmente quando uma pessoa age em pró de alguma coisa, né? Não importando se esse pró, esse negócio, se é bom ou não, se é mal ou não, sabe? Mas geralmente as pessoas fazem e agem acreditando estar fazendo alguma coisa boa. Não tô dizendo que ajudar crianças seja alguma coisa ruim necessariamente. Sim, é de fato uma coisa boa, tanto que eu já fui voluntário, né? Voluntário de verdade. Eu fazia as coisas sem ganhar dinheiro. É tempo dado mesmo, tá? Eu participei por muitos anos do Amigos da Escola e também do Comunidade Escola até o ano de 2012. Foi de 2006 a 2012 em que eu fazia projetos comunitários envolvendo crianças, né? Mais pra frente eu posso falar um pouco dos projetos que eu fazia nas escolas. Mas basicamente o que aconteceu? Se a gente extrapolar isso tudo para uma pessoa com um determinado discurso... com valores morais, né? E a pessoa vem e discorda de você, não necessariamente discordar, mas não deu atenção, mais ou menos como o rapaz no vídeo fez, né? Ele não necessariamente discordou falando que aquilo não era importante, mas ele disse, ó, não posso agora, no início ele falou, não posso agora. Ele nem se justificou. Ele falou, ó, desculpa, não posso agora, né? Na minha opinião, da forma com que foi dito ali no vídeo, já denotava que ele já estava ocupado, né? Que não dava para dar atenção ali naquele determinado momento. E muitas pessoas que estão andando na rua não necessariamente são pessoas que têm dinheiro, são pessoas que são privilegiadas na vida de alguma forma. São pessoas que estão correndo atrás do teu, porque senão ela vai se ferrar. Muita gente faz muita coisa não porque quer, mas porque precisa. Que existe essa diferença. Coisas que a gente quer fazer, geralmente é buscando o que eu chamo de reforço positivo, né? A gente busca alguma coisa porque a gente quer, porque dá prazer pra gente, né? Agora, coisas que a gente precisa são coisas que a gente faz pra gente poder não se ferrar, pra gente não se ferrar, pra gente não ser reforçado negativamente, né? E muitas pessoas que estão andando na rua estão correndo atrás do teu, porque se as pessoas pararem, nem que seja só pra conversar, já pode ser um grande prejuízo, principalmente em tempos atuais, onde as coisas são muito rápidas e a pontualidade é uma coisa muito exigida, principalmente envolvendo o nosso próprio trabalho, né? Então, todo mundo tem excelentes motivos para não parar na rua para poder conversar com um possível voluntário, né? Só que o que acontece? Logo em seguida, o rapaz ele começa a fazer algumas insinuações. Quem me viu fazendo comentários no vídeo do Monark, conversando com o Arthur Duval, já sabe o que é uma pessoa contrariada começando a descer uma porrada de insinuações, né? E o que aconteceu nesse vídeo aqui é o que as pessoas costumam chamar de falácia do espantalho, né? O cara tava andando, simplesmente, ele foi abordado, ó, uma ajudinha para as crianças. Aí o cara falou, não posso, e continua andando. Aí já veio a primeira insinuação. Você não se importa com as crianças? O porquê que isso é uma falácia do espantalho? Como o rapaz que foi abordar o homem não conhece o homem, é muito difícil você saber o que se passa na cabeça dele, o que está acontecendo na vida dele que justifique ele não poder parar. E como é muito difícil descrever a motivação do homem, o que acontece? Eu crio um espantalho com defeitos que eu mesmo criei, que eu gosto de chamar de defeitos que eu tirei da minha bunda, né?
E é assim que funcionam essas insinuações. Ah, então quer dizer que você não se importa com as crianças? Não é uma simples pergunta, né? É uma insinuação. Por exemplo, quando uma pessoa chega e fala assim: ah, você fez o almoço? É uma pergunta. Agora, se a pessoa pergunta da seguinte forma: você não fez o almoço, né? Isso é uma insinuação. No caso ali foi uma insinuação. Ah, você não se importa com as crianças, entendeu? Então é uma afirmação disfarçada de uma pergunta. Aí o que aconteceu? O rapaz parou pra tentar se justificar de alguma forma. Tá certo que não foi da forma mais educada, né? Mas eu até entendo por que ele agiu daquela forma depois daquela insinuação. É muito difícil manter a calma depois que uma pessoa tenta imputar a você uma característica negativa, sendo que ela mal te conhece, né? Que, na minha opinião, é um tipo de preconceito, sim, né? Ao fazer isso, ele falou: ó, não posso porque eu estou ocupado, né? Eu tenho outros problemas. Aí o rapaz falou: e que problema é maior do que crianças desesperadas? Isso é um outro problema, porque já denota que os problemas que uma determinada pessoa tem não importam. Problemas são problemas. Tá certo que existem problemas que são maiores do que outros, isso é fato, né? Mas o fato de uma pessoa ter um problema que é inferior a um outro não torna aquilo um não problema. Aquilo não deixa de ser um problema só porque um outro problema outro problema maior existe ou surgiu. Seria o equivalente a eu chegar pra uma pessoa que tá reclamando de frio, sei lá, de um frio de, sei lá, de 5 ou 0 graus, né? E eu falar que a pessoa não pode reclamar porque lá na Groenlândia tá fazendo -15. Os dois são frios. A única diferença é que um é mais frio que o outro, né? Para se resolver, demanda-se soluções diferentes. O problema é que, para uma pessoa que está passando por um determinado problema e que esse problema gera consequências negativas diretas para ela, é o suficiente para não se importar tanto pro problema que não é dela, na hora de você escolher as suas prioridades, né? Aí, o que acontecia? Quando eu era voluntário e eu abordava as pessoas pedindo dinheiro para caridade, uma das coisas que eu fui orientado a fazer é, na hora que você vai abordar uma pessoa e a pessoa não puder, a primeira coisa é, tipo, mesmo que a pessoa seja muito rude ou faça algum tipo de insinuação sobre o que estava acontecendo, porque era muito comum as pessoas duvidarem do que a gente estava fazendo, era de fato uma caridade, né? A gente falava, não, só respondia as perguntas e não deixava a coisa ficar muito pior, né? Já que a pessoa não quis parar para doar, então faça de tudo para que a pessoa siga o rumo dela, né? Se for para parar, que seja para doar. Se não for doar, deixa embora. Deixa as coisas continuarem como estão. Porque quando você faz um favor, quando você tá dando alguma coisa sem nada em troca, geralmente a gente faz isso quando a gente pode. No momento que a gente pode, em condições favoráveis a isso, né? Por isso que é muito complicado você exigir de uma pessoa alguma coisa dela, simplesmente insinuando que o problema dela não é tão grande quanto o teu. Principalmente numa situação dessa onde você não sabe qual é o problema que a pessoa está passando. Isso é errado. Muito errado. E eu fui orientado a... Se por um acaso eu pedisse ajuda para uma pessoa e ela falava que não podia, né? Ela nem precisava falar que tinha outros problemas ou que ela estava muito ocupada, né? Mas ela falou, putz, não posso, cara, né? Era muito comum, não posso, cara, não sei o quê. A gente foi orientado a falar, de boa, cara, boa sorte. Né? A gente simplesmente desejava boa sorte para a pessoa. Em muitos momentos a pessoa voltava e dava o dinheiro. A gente não transformava aquilo numa disputa de quem sofria mais. Porque hoje em dia, essa disputa de quem sofre mais, ela tá tão ridícula quanto aquela disputa de quem é mais foda. Porque por algum motivo as pessoas se sentem positivamente recompensadas em ser mais vítimas ou mais fodas. Entendeu? Enquanto uma... né? Eu gosto de usar como exemplo aqueles caras que ficam comparando quem tem o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. Enquanto, de um lado, nós temos pessoas como esses homens que ficam falando quem são os mais fodas para ver quem ocupa mais espaço dentro da cueca, né? Nós temos do outro lado pessoas que ficam disputando quem é mais vítima para ver quem ocupa mais espaço no lugar de fala. Sendo que os dois, bem ou mal, por mais que muitas pessoas não concordem, é uma forma de você buscar privilégios.
que no caso do lugar de fala, na forma com que ele é usado hoje em dia, é o privilégio de você poder abrir a boca pra falar. Tá certo que no final do vídeo ali o cara vai lá, dá um dinheiro pra uma outra mulher. É um ato provocativo, com certeza. Ele não precisava ter feito aquilo, né? Mas também era uma forma de dizer que eu tinha condições pra fazer. Eu só não fiz porque eu estava com problemas, né? Quem sabe se o rapaz desse vídeo aí tivesse, ao invés de ter feito as insinuações que fez, ter desejado boa sorte pro rapaz, né? Da mesma forma que a gente fazia na época, né? Isso no comecinho dos anos 2000. Com certeza esse cara iria voltar. Ó, resolvi meu problema lá, tá? Desculpa não ter ajudado aquela hora, mas tá aqui a grana, ó. Porque no vídeo foi mostrado de que ele tinha o dinheiro e ele tinha condições de ajudar. Mas o porquê que ele resolveu parar pra poder ajudar aquela mulher? Porque a partir do momento em que as insinuações começaram, ele levou pro pessoal. Ou seja, o rapaz que estava pedindo dinheiro criou pra ele um problema que, na percepção dele, era maior do que o anterior, a ponto dele precisar parar e mostrar que, sim, eu tinha condições de ajudar, eu só não vou ajudar porque eu não quero, por culpa tua. Então, isso é muito presente no discurso político de hoje em dia. A falácia do espantalho. Que é você não necessariamente bater o que a pessoa representa, o que a pessoa é, e simplesmente inventar uma persona, que no caso é um espantalho, e bater nele. Que é uma coisa que todo mundo faz, né? Por exemplo, quando o Moro abandonou o governo do Bolsonaro, né? Começaram a fazer um espantalho em cima dele, chamando ele de esquerdista, de abortista, começaram a fazer um monte de insinuações em relação à figura do Moro para descredibilizar a pessoa de verdade, batendo num espantalho que eles criaram, né? E a esquerda faz a mesma coisa quando, por exemplo, quando você fala que você discorda das cotas raciais. Você acredita que existem outras formas de ajudar os negros e que as cotas raciais, na verdade, remediam o problema e não resolvem, né? E também existe forma, sei lá, até mesmo de evitar o próprio racismo, né? E você acredita que as cotas raciais não sejam a melhor forma. Aí o que acontece? Te chamam de racista, falam que você não é a favor de negros dentro das escolas, dentro das universidades, começa a atribuir a você características que não são suas, mas é de um espantalho que eles criaram para representar você. A falácia do espantalho, pessoal. E esse vídeo retrata muito bem. Eu até vou tocar o vídeo de novo aqui. Vamos lá. Vamos ver. Uma ajuda para crianças sem lar? Não, desculpa. Não se importa com crianças pobres? Ó, tá vendo? Ó? Ele simplesmente pediu desculpa. Ó, desculpa, não posso. Ele ainda pediu desculpa. Ó, não posso dar atenção. O fato de você dar desculpa significa que existe um pouco de culpa em você em não parar para poder ajudar. Não é necessariamente um descaso, né? Só que o que o rapaz fez? Não se importa com crianças pobres. Não, né? O fato de você ter um problema naquele momento, para ele, era um problema maior do que as crianças pobres. Naquele exato momento. Entendeu? Mas é muito fácil fazer as insinuações do que simplesmente... Sei lá, se o cara tá com um problema e não pode ajudar, é muito mais fácil fazer uma insinuação do que, quem sabe, dar uma solução. Por quê? Porque para você dar uma solução para a pessoa, você precisa, primeiro, saber o que está acontecendo com a pessoa, que é uma coisa que ninguém quer fazer. Ninguém está pouco se importando com a vida dos outros, principalmente quando a pessoa é branca e está usando uns óculos escuros, né? Hoje em dia, o preconceito com brancos está liberado, né? E simplesmente fazer essas insinuações, que na minha opinião, a falácia do espantalho é muito parecida com a falácia de hominem, né? Só que tem alguns mecanismos ali atrás que diferenciam uma coisa da outra. Se você aí gosta desse tipo de assunto, das falácias argumentativas, né? A gente pode fazer uma série de vídeos falando mais um pouquinho sobre as diferenças delas e tudo mais, e como identificar uma falácia. Porque quando você começa a prestar atenção e identifica as falácias, cara, é muito mais fácil você discutir com uma pessoa, retrucar os argumentos dela e até mesmo saber se aquela discussão vale a pena ou não, né? De novo. No momento não, eu tenho problemas maiores. Existe um problema maior do que uma criança pobre e desesperada? Desculpe. Então, tá vendo? Ó? É esse apelo emocional aonde é aquele negócio, não existe uma retórica lógica. Você simplesmente faz um apelo emocional para que a pessoa se sinta mal, independente do problema que ela já tenha, para fazer a pessoa se sentir mal. Isso é muito ruim, gente.
Você não faz um apelo emocional desses. Teve uma vez que eu trabalhava numa empresa em Cascavel e uma moça achou um gatinho. A moça achou um gatinho. E ela estava tentando achar alguém para poder adotar esse gato, né? Ela me chamou, Guilherme, você pode adotar esse gato? Eu falei, não posso adotar ele, né? Primeiro, porque eu estava numa situação financeira muito ruim, né? E segundo, o meu prédio, o prédio onde eu morava, não aceitava animais, né? E eu falei, e eu só comecei a falar, não, eu não posso adotar o gato, e eu nem cheguei a terminar de falar, e ela começou com essas apelações. Ai, você não se importa, você não tem coração, você não tem isso, você não tem aquilo. Aí eu tive que falar, menos aí, né, ô demônia, né? Eu chamei ela de demônia. Ainda falei pra ela, o prédio que eu moro não aceita animais de estimação. Ela teve a pachorra de exigir de mim que eu me mudasse pra poder adotar o cachorro, o gato. Bom, razoabilidade de pessoas desse tipo a gente não espera, não é mesmo? Mas é isso, gente. Eu queria agradecer aí todo mundo que tá aqui, que assistiu até aqui. Agradecer todo mundo que me escuta falar. Isso pra mim é muito importante porque como eu não estou conformado, de acordo com o meu último vídeo, né? Eu não tô em inconformidade com o que a maioria das pessoas pensam. Às vezes eu me sinto um pouco sozinho na hora de conversar, na hora de trocar ideia. Na maioria das vezes as pessoas me mandam ficar quieto. Então, assim, eu vejo que aqui na internet é um dos poucos locais onde eu tenho a possibilidade de falar e a possibilidade de alguém ouvir. É um pouquinho triste isso, né? Mas, bem ou mal, por mais que não seja muita gente, é o bastante. Me faz me sentir bem. Obrigado a todos.